vida dos animais é bastante interessante, a começar pelos diferentes tipos de corpos. O cheetah, também conhecido como guepardo, tem um esqueleto perfeito e corre muito, muito rápido. As asas da águia fazem com que ela voe bem alto no céu. O golfinho tem uma pele e um corpo especiais, assim pode nadar com muita graça. Olhando o corpo de cada animal, podemos lembrar que Deus criou tudo de maneira perfeita. Porém, os animais têm que saber usar seu próprio corpo. O passarinho, por exemplo, ele precisa saber usar suas asas, voando pelo ar e pousando suavemente. Assim, olhando o mundo animal, vemos que cada um se comporta de acordo com sua natureza, e os animais sabem disso logo depois que nascem. O filhote de antílope levanta e corre meia hora depois de nascer. Os filhotes de tartarugas sabem quebrar a casca do ovo enterrado na areia para que possam respirar e ir para o mar. Até parece que foram ensinados. E os ninhos dos passarinhos? Que perfeição! Parece que eles aprenderam direitinho a lição. São os arquitetos da natureza. Se você já foi a um campo num lindo dia de sol, já deve ter visto lindas flores. E olhando as flores bem de pertinho, podemos ver uma criatura muito interessante por ali, a abelha. Ela é uma grande arquiteta da natureza. As abelhas vivem em grupos, são as colônias. Elas vivem juntas para fazer um alimento muito importante, o mel. Elas fabricam o mel e o guardam em favos no formato hexagonal. Sabe por quê? Depois de muito pensar, os matemáticos chegaram à seguinte conclusão: a melhor maneira de se construir um armazém usando pouco material e conseguindo muito espaço é fazendo o armazém em formato hexagonal. Se o armazém fosse feito em círculo ou em prismas perpendiculares, não seria tão espaçoso. Se fosse feito em triângulos ou quadrados, seria deixado sem buracos. Mas os matemáticos descobriram um ponto importante. Em geometria, o polígono de 6 lados e 6 ângulos é a figura ou o formato que tem a menor circunferência. Por isso, a quantidade de material usado na construção de hexágonos é a menor de todas. E, portanto, é a melhor maneira para aproveitar bem o espaço e fazer nele o armazenamento. A maneira como as abelhas constroem a colmeia também é impressionante.
Elas se ajudam e aos poucos vão construindo a colmeia, começando pelos cantos até chegar ao centro. Num ângulo muito bem calculado para o mel não vazar. As abelhas são sem dúvidas arquitetas da natureza. Além disso, a abelha também ajuda na polinização das flores. Ela leva os grãos de pólen, que é um pó bem fininho que fica nas flores. E ao passar de uma flor para outra, novas flores nascerão. Todas as abelhas em qualquer lugar do mundo sabem fazer isso. Desde que elas nascem, já sabem o que precisam fazer. E isso se deve ao maravilhoso Criador que deu às abelhas essas habilidades. Esse pequeno lago, até algum tempo atrás, estava quase seco. Mas um grupo de trabalhadores resolveu fazer dele um lago de verdade. Esses trabalhadores são os castores. Os castores arquitetos. Eles vivem juntos, em família, e escolhem um lago onde vão construir suas casas. Tudo começa com um casal de castores. Eles escolhem um rio e começam a trabalhar para bloquear a correnteza. O castor sai em busca de vários materiais, lenha, galhos e gravetos. Ele leva tudo isso para dentro do rio. Os castores comem as folhas das árvores e vão roendo o tronco, até que a árvore caia geralmente na direção da água. Isso é muito interessante. Os castores ainda fazem outro trabalho muito pesado, que é carregar os troncos e colocar tudo em ordem no fundo do rio. É para isso que usam suas patinhas e seus dentinhos. Você sabia que apenas 2 castores podem roer mais de 400 árvores por ano? Seus dentinhos afiados servem para descascar os galhos das árvores. Mesmo que um dentinho se quebre, outro nasce no lugar e cresce como nossas unhas. Foi o Deus Todo-Poderoso quem criou esses dentes fortes nos castores, pois assim eles podem fazer seu trabalho. E o corpinho do castor? Você já reparou como é curioso? Ele tem pés largos e um rabinho que dentro da água funciona como um remo gigante, facilitando seu trabalho de construir represas. O castor faz represas tão perfeitas quanto a que os homens constroem. Os cantos ficam mais fundos que o meio, onde a água passa bem devagar por cima da barragem. Depois de muitos meses, fica pronta uma admirável obra da engenharia animal, tão segura quanto a que o homem constrói e num formato côncavo. Esse recurso técnico não é obra do acaso ou mera coincidência. É a mesma tecnologia usada em modernas represas hidrelétricas. Quem ensinou tudo isso ao castor? Pense bem, foi o Deus Todo-Poderoso quem lhe deu essas habilidades para que ele faça seu trabalho tão bem feito. O castor constrói a represa para ter um lugar onde possa morar e preparar seu ninho.
A casinha é feita de lascas de madeira e fica bem perto da terra de um dos lados da represa. Essa casinha fica bem arrumada e a única portinha que existe fica embaixo da água. Para entrar por essa portinha, o castor precisa passar por um túnel que também fica embaixo da água e que o leva até um espaço fechado fora da água, onde ele fica protegido com sua família. A casinha do castor tem 2 andares, o de baixo para a entrada e a sala, e o de cima para o quarto e a sala de jantar. Os filhotinhos nascem ali e quando crescem nadam com a mamãe e com o papai. Se ficam cansados, sobem nas costas da mãe e saem a passeio. As represas que os castores constroem podem ter até 4 metros de profundidade. Sabe por quê? A resposta é simples, porque no inverno a superfície da água congela. E se não estiver muito fundo, a água toda fica congelada e eles não conseguem se movimentar. Até parece que eles sabem disso quando começam a construir as represas. Como explicar essas habilidades que os castores têm? Carregam troncos, constroem represas, casas de 2 andares e tudo com a mesma técnica que o homem usa para construir hidroelétricas e que demorou tanto para aprender. Há uma força maior que dá ao castor tanta inteligência e conhecimento. O Deus Todo-Poderoso é quem inspira o castor a construir represas e ninhos perfeitos. Vamos continuar mostrando outros arquitetos da natureza para que as pessoas que não acreditavam na criação vejam como Deus faz milagres. O cupim é um inseto parecido com a formiga. Ele vive em colônias e constrói ninhos gigantes feitos de terra e saliva que funcionam como água. Às vezes, os ninhos ficam tão altos que podem chegar a 3 ou 4 metros de altura. O ninho dos cupins é cheio de túneis, onde 500 mil de cupins trabalham e vivem juntos. Dentro do ninho existe espaço especial para a rainha, armazém e canais de ventilação. Se algum inimigo destrói o ninho, os cupins estão prontos para refazê-lo. Os ninhos são aquecidos e feitos de lama. Para equilibrar a temperatura, no teto do ninho são feitos túneis paralelos que absorvem a umidade produzida pelos cupins.